Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Sérgio Sarquis, professor de matemática e raciocínio lógico. Dando continuidade às nossas aulas, nós vamos resolver alguns exercícios que envolvem o conceito dos múltiplos e divisores de um determinado número inteiro, ok? Vamos lá. A primeira questão diz assim: o número de divisores inteiros positivos dos 600. Então, ele quer saber o seguinte: o número 600 tem quantos divisores? Ele não quer saber quais são os divisores. Ele quer saber apenas quantos são. 25, 23, 22, 21, 24, enfim. Então, essa é uma questão muito simples, uma questão bem tradicional, que basta você lembrar o seguinte: para você calcular a quantidade de divisores, primeira coisa que você faz é o chamado processo de fatoração, decomposição em fatores primos. Então você começa assim: 600 é um número par, dá para dividir por 2, coloca 300 aqui, que continua sendo par, dá para dividir por 2, 150, que continua sendo par, divide por 2, dá 75. O 75 é um número ímpar, então não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, né? Então, se você dividir por 3, ele vai dar 25. O 25, por sua vez, dá para dividir por 5, dá 5. E agora divide por 5, dá 1. Então, formamos aqui a chamada decomposição do número 600. Então, nós dizemos que o 600 ele é formado por 2 na potência 3, vezes 3 na potência 1, vezes 5 na potência 2. Então, ele é 2 na terceira, vezes 3 na primeira, vezes 5 na segunda. Como eu estou interessado em calcular o número de divisores, então você deve ter assistido na aula passada que nós estabelecemos uma regrinha de como se calcula o número de divisores, né? Você pega cada expoente, acrescenta uma unidade para ele. Então você pega o expoente 3, acrescenta uma unidade, o expoente 1 e o expoente 2. Essa soma aqui vai dar 4, essa soma aqui vai dar 2 e essa soma vai dar 3. 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Isso quer dizer, então, que nós teremos um total de 24 divisores para o número 600. Portanto, a questão tem como resposta a alternativa a letra E. São 24 divisores. Uma questão bem tranquila, né? Uma questão bem fácil, só que você tem que lembrar da técnica, né? De fazer a fatoração, de colocar os expoentes aqui e aplicar a regrinha. Perfeito? Vamos para a questão de número 2 da nossa aula de hoje. Ele diz assim: um pacote contém N balas. Sabe-se que esse número N é menor ou igual a 29. Então, dentro desse pacote, há, no mínimo, uma bala e, no máximo, 29. O N é menor ou igual a 29. E que há 8 maneiras diferentes de dividir o número de balas do pacote em partes iguais. Então, tem uma palavrinha muito importante aí, que significa: há 8 maneiras diferentes de dividir. Ele falou assim: 8 maneiras diferentes de dividir o pacote em partes iguais. Muito bem. Incluindo a divisão trivial em uma só parte contendo N balas. Então,
O resto da divisão de n por 5 é igual. Então ele quer saber o seguinte: quando eu pegar o número n e dividir ele por 5, eu vou ter aqui um quociente e eu vou ter aqui um resto. Essa é a pergunta que ele está nos fazendo. Ele quer saber, em outras palavras, qual é o resto da divisão de n por 5. Então nós vamos tentar identificar quem é o n, né? Eu tenho que saber que o n é o número de balas que eu tenho dentro do pacote. E que esse número pode ser menor ou igual a 29. Bom, o ponto importante, que é o ponto decisivo para eu resolver a questão, está exatamente nessa frase aqui, ó. 8 maneiras de dividir. Quando ele fala que a quantidade de balas que tem no pacote pode ser dividida de 8 maneiras diferentes, é o mesmo que dizer o seguinte: 8 maneiras diferentes significa dizer que n possui 8 divisores. N possui 8 divisores. Dizer que eu tenho 8 maneiras de dividir a quantidade de balas que tem dentro do pacote é o mesmo que dizer que o tal número n tem 8 divisores. Ora, nós temos um universo aqui que é menor ou igual a 29. Então, vamos pensar o seguinte: quantos são os divisores do 29? Ora, o 29 é um número primo, então ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Isso quer dizer, então, que o 29 não pode ser a quantidade de balas que tem dentro do meu pacote, porque eu tenho que ter 8 divisores, não apenas 2. Depois nós teríamos o número 28. O número 28, ele pode ser dividido por 1, ele pode ser dividido por 2, né? O 28 pode ser dividido por 4. 7 vezes 4, 28. Ele pode ser dividido por 7. Perfeito? Olha, nós já temos 4 divisores aqui. Certo? Ele pode ser dividido por 14 e ele pode ser dividido pelo próprio 28. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores para o 28. Então, o 28 teria 6 divisores. O 1, o 2, o 4, o 7, o 14 e o 28. 28 por 1 dá 28, 28 por 2 dá 14, 28 por 4 dá 7, 28 por 7 dá 4. Fechou? Então, 28 já não é também. Vamos dar uma olhadinha no número 27. O número 27 é divisível por 1, por 3, por 9 e pelo próprio 27. Então, ele só tem 4 divisores. O 26, ele pode ser dividido por 1, por 2, por 13 e pelo próprio 26. O número 25, ele só pode ser dividido por 1, por 5 e pelo próprio 25. Já o número 24, ele pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 12 e por 24. Certo? Conclusão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. Encontramos a quantidade de balas que tem dentro do pacote. É uma quantidade n inferior a 29 e que tenha 8 divisores. 8 maneiras diferentes de dividir o pacotinho de bala. Portanto, nós estamos falando no número 24. Ora, como ele quer saber o resto da divisão, 24 por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. E vai sobrar 4. 4 vezes 5, 20. 4, 24. Portanto, a alternativa dessa questão, a alternativa letra D. Vão sobrar, como o resto, 24 balas. Perfeito? Então, é uma questão que exige de você uma certa interpretação, né?
Não teria como você chegar nessa solução se você não interpretasse que dividir de 8 maneiras diferentes equivale a dizer que o tal número tenha 8 divisores. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Considere os números inteiros de 1 até 1000. Então, nós vamos trabalhar agora com números inteiros de 1 a 1000. Números inteiros de 1 a 1000. Ele pergunta o seguinte: qual é a porcentagem desses números que são múltiplos de 11? Então, nós temos números de 1 a 1000. E eu quero separar aqueles que sejam múltiplos de 11. Ok? Então, vamos raciocinar da seguinte maneira. Olha só. Quando eu falo que eu vou de número de 1 a 1000, significa que eu tenho 1000 números. Então, se você iniciar a contagem no 1 e terminar no 1000, você contou ao longo 1000 números. Perfeito? Muito bem. Ele quer que você separe os múltiplos de 11. Então, na verdade, você teria que fazer a tabuada do 11. Porque quando eu calculo o múltiplo de um número, basta eu fazer a tabuada desse número. Certo? Muito bem. Então, descontando o zero, porque ele quer de 1 a 1000, nós temos 11 vezes 1 dá 11, 11 vezes 2 dá 22, 33, 44, 55 e assim por diante. Você poderia fazer um processo até chegar próximo a 1000. Mas é claro que a gente não vai fazer isso, né? Não faz sentido eu ir completando esse conjunto até chegar próximo de 1000. Não faz sentido. Tem uma técnica diferente. Uma não. São duas técnicas que a gente poderia usar nessa questão. Eu vou usar uma técnica que está mais próximo da nossa realidade, que é a parte de divisão, operações com números inteiros. Ok? Então é o seguinte, nós fazemos assim. Como nós temos 1000 números, nós vamos pegar esse valor 1000 e dividir por 11. Afinal de contas, você está agrupando de 11 em 11. Portanto, vamos dividir esse número aqui por 11. Então, nós pegamos as 3 primeiras casas. 9 vezes 11 dá 99. Sobra 1. Abaixo o zero. Não dá para dividir. Coloco o zero aqui. Muito bem. O significado desse 90. Esse 90 é a quantidade de múltiplos de 11 de 1 a 1000. Esse valor 90 significa que se eu completasse esse conjunto até chegar próximo do número 1000, eu vou encontrar 90 números múltiplos de 11. 90 números múltiplos de 11. Aliás, se você quiser saber quem é o último aqui, ó, seria o 990. 99 por 11 dá 9, baixa o zero. 990 seria o último número múltiplo de 11, próximo de 1000. 990 mais 11 daria 1001, já teria passado. E daqui até aqui, nós temos um total de 90 números. Como ele quer saber em forma percentual, eu tenho 90 números no universo de 1000. São 90 no universo de 1000. Então, basta fazer essa continha. Se quer saber em forma de porcentagem,
São 90 números no universo de 1000. Se você cortar aqui, um algarismo zero, você vai ficar 9 em 100. E 9 em 100 equivale a 9%. Ou seja, dos 1000 números que nós temos, 9% deles são múltiplos de 11. Então, falou em múltiplo, está falando na tabuada. Múltiplo de 10, tabuada do 10. Múltiplo de 11, tabuada do 11. Perfeito? Tranquilo, né? Na nossa próxima aula, nós vamos resolver mais uma série de exercícios sobre múltiplos e divisores, porque esse é um conteúdo muito importante para quem faz concurso público. Ok? Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.